Bom dia, povo de Deus. O projeto Educando para Cristo, mais uma vez vem levar uma palavra de Deus para a vida de vocês. Vamos aprender com a voz de Deus, que é a sua palavra. O título de hoje é Eventos Apocalípticos. Tema: na Apocalipse. Marcos capítulo 13 versículo 1 ao 37 diz: sobrescrito uma, e, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: e mestre, olha que pedras, e que edifícios. Sobrescrito 2, e respondendo Jesus, disse-lhe: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Sobrescrito 3, assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, e Tiago, e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Sobrescrito uma, mais importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Sobrescrito uma, quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas, o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Sobrescrito uma, sobrescrito 2, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se os filhos contra os pais, e os farão morrer. Sobrescrito uma, sobrescrito 3, e sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Sobrescrito uma hora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel o profeta, estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Sobrescrito uma, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, não volte atrás, para tomar as suas vestes. Sobrescrito uma, mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias. Sobrescrito uma, orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Sobrescrito uma, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Sobrescrito 2, e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitores que escolheu, abreviou aqueles dias. Sobrescrito 2, sobrescrito 1, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis. Sobrescrito 2, porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Sobrescrito 2, sobrescrito 3, mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Sobrescrito 2, ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Sobrescrito 2, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Sobrescrito 2, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Sobrescrito 2, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Sobrescrito 2, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro, e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Sobrescrito 2, assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Sobrescrito 3, na verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Sobrescrito 3, sobrescrito 1, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Sobrescrito 3, sobrescrito 2, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Sobrescrito 3, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo.
Sobrescrito 3 é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Sobrescrito 3 Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Sobrescrito 3 para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Sobrescrito 3 E as coisas que vos digo-as a todos, falam sobre a volta de Jesus e os eventos finais da história humana. Em seu sermão profético, Jesus fez uma descrição de sua volta com detalhes, que pode ser conferida nos 3 evangelhos sinóticos. Sermão profético, Mateus 24 e 25 a Marcos 13 a Lucas 21. Nestes textos, que são chamados de sermão escatológico de Jesus, falando sobre o fim dos tempos, o mestre segue a mesma linha de raciocínio lógico, demonstrando a ordem dos fatos apocalípticos e sinais do fim, princípio das dores, grande tribulação, volta de Jesus e juízo final. Asterisco observação, seguimos a ordem do texto bíblico em Marcos 13, que confere com Mateus 24 e Lucas 21. Respeitamos pensamentos diferentes sobre a sequência das profecias. Como interpretar as profecias? As profecias anunciadas por Jesus se cumprem em 3 momentos. 1. Naquele tempo, coisas que aconteceriam naquela geração, como por exemplo, a destruição de Jerusalém, visto esta em Marcos 13 nos versículos 1, 2, 30. 2. Durante a história, fatos que se cumpririam posteriormente seriam sinais da volta de Jesus, visto esta em Marcos 13. Versículos 5, 8 e 20. 3. No fim de tudo, quando todas as profecias se cumprirem plenamente, visto esta em Marcos 13. Versículos 14 ao 27. As profecias não são apenas falam sobre a volta de Jesus e os eventos finais da história humana. Em seu sermão profético, Jesus fez uma descrição de sua volta com detalhes, que pode ser conferida nos 3 evangelhos sinóticos. Sermão profético, em Mateus 24 e 25 a Marcos 13 a Lucas 21. Nestes textos, que são chamados de sermão escatológico de Jesus, falando sobre o fim dos tempos, o mestre segue a mesma linha de raciocínio lógico, demonstrando a ordem dos fatos apocalípticos e sinais do fim, princípio das dores, grande tribulação, volta de Jesus e juízo final. Asterisco observação, seguimos a ordem do texto bíblico em Marcos 13, que confere com Mateus 24 e Lucas 21. Respeitamos pensamentos diferentes sobre a sequência das profecias. Como interpretar as profecias? As profecias anunciadas por Jesus se cumprem em 3 momentos. 1. Naquele tempo, coisas que aconteceriam naquela geração, como por exemplo, a destruição de Jerusalém, visto esta em Marcos 13 nos versículos 1, 2, 30. 2. Durante a história, fatos que se cumpririam posteriormente seriam sinais da volta de Jesus, visto esta em Marcos 13. Versículos 5, 8 e 20. 3. No fim de tudo, quando todas as profecias se cumprirem plenamente, visto esta em Marcos 13. Versículos 14 ao 27. As profecias não são apenas fatos apocalípticos. Fatos em ordem segundo o sermão profético de Jesus. 1. Sinais do fim, em Marcos 13. Versículo 1 e 7. Os sinais do fim são avisos de que o tempo está se cumprindo. Durante os séculos Deus tem dado oportunidades para o ser humano e muitos fatos que acontecem são para despertar a humanidade a voltar-se para o Senhor. Alguns fatos dos sinais do fim são sinais de avisos de Deus para a humanidade, no versículo 1 e 2. Apostasia e inversão de valores e heresias, no versículo 5. Surgimento de falsos cristos e falsos profetas, no versículo 6. Guerras e rumores de guerras, no versículo 7. A cada geração acontecem fatos que servem para avisar que Jesus voltará. A apostasia com a inversão dos valores e a desvalorização da fé vem aumentando a cada dia. O surgimento de falsos profetas, seitas e heresias tem avolumado cada vez mais, confundindo as pessoas. As guerras que afligem os povos em toda a história se tornam cada vez mais violentas e duradouras. Tudo isso serve para avisar sobre a volta de Jesus. Os sinais do fim são avisos de Deus. 2. Princípio das dores, em Marcos 13. Versículo 8 ao 13.
O princípio das dores é o tempo em que as coisas começam a dificultar, pois se aproxima o momento final do cumprimento das profecias e a consumação do plano de Deus sobre o mundo. Alguns fatos do princípio das dores são: terremotos e problemas climáticos, no versículo 8. Perseguição aos crentes, no versículo 9. O evangelho pregado em toda a terra, no versículo 10. Necessidade de perseverança, no versículo 11. Frieza no amor, no versículo 12. Escândalos e ódio, no versículo 13. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o tempo aperta e as coisas se tornam mais difíceis. Os terremotos e problemas climáticos têm aumentado consideravelmente, causando enormes catástrofes no planeta. A perseguição aos cristãos acontece em todo o mundo de diversas maneiras, chegando ao extremo do martírio dos seguidores do cristianismo em muitos países. Mas antes da volta de Jesus, o evangelho será anunciado em todo o mundo trazendo. Por isso é preciso perseverar neste tempo tão difícil. Infelizmente, a frieza no amor e os escândalos são tão intensos que as pessoas ficam insensíveis. O princípio das dores anuncia que Jesus já está vindo. 3. Grande tribulação, em Marcos 13, versículo 14 ao 23. A grande tribulação é um momento decisivo antes de Jesus voltar, quando por 7 anos, o anticristo perseguirá a igreja do Senhor, tentando primeiramente seduzir o povo de Deus e depois atacando cruelmente os cristãos. Daniel capítulo 9. Versículo 26 e 27 diz sobre escrito 2: E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Sobre escrito 2: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Alguns fatos da grande tribulação segundo Jesus. O anticristo no lugar santo, no versículo 14. Perseguição e fuga dos cristãos, no versículo 15 desse 6. Tempo abreviado por causa dos eleitos, no versículo 20. Falsos cristos e falsos profetas realizando sinais e maravilhas, no versículo 22. Falsos anúncios da volta de Jesus, no versículo 21 ao 23. Uma marca da grande tribulação será a perseguição da igreja. Por isso Jesus fala dos eleitos 2 vezes, em Marcos 13, 21 e 22. Durante a grande tribulação, o anticristo tentará se fazer por Jesus e os cristãos que o reconhecerem precisarão fugir, mas Jesus promete que este tempo será limitado a um período de 7 anos. Daniel capítulo 9 versículo 27 diz sobre escrito 2: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, por causa dos servos de Deus. Apocalipse capítulo 12 versículo 6 diz: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Mas falsos profetas e falsos cristos surgirão tentando enganar as pessoas até com sinais maravilhosos, anunciando falsas notícias sobre a volta de Jesus. A grande tribulação é o tempo de perseguição da igreja. 4. Volta de Jesus. Isto é Marcos 13. Versículo 24 ao 27. A volta de Jesus será o maior acontecimento de toda a história da humanidade. Jesus voltará em glória e poder sobre as nuvens do céu para julgar como Rei e Senhor sobre a volta de Jesus. Será após a tribulação, no versículo 24 e também em Mateus 24. Versículo 29. Haverão sinais nos céus, no versículo 25. Surpreenderá a muitos porque ninguém sabe o dia e a hora, no versículo 32. Todas as nações verão, no versículo 26. O arrebatamento dos fiéis, no versículo 27. No final da grande tribulação, Jesus arrebata a sua igreja e ressuscita os mortos salvos pela fé. E Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 e 17 diz sobre escrito 1: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Sobrescrito uma depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não se pode separar a volta de Jesus do arrebatamento da igreja, pois assim teria que voltar 2 vezes. Acontecerão muitos sinais no céu avisando sobre a volta do Senhor e mesmo assim as pessoas serão surpreendidas, mas todas as pessoas no mundo presenciarão a cena da volta de Jesus. Jesus voltará para buscar sua igreja. 5. Juízo final, isto é em Marcos 13 versículo 28 ao 37. O juízo final será o acerto de contas de Deus com a humanidade. A misericórdia de Deus permaneceu pelos séculos com o ser humano, mas neste momento a taça da ira divina se derramará sobre a terra, está escrito em Apocalipse 16:16. Em Marcos não há muitos detalhes sobre o juízo final, apenas comparando, através das parábolas da figueira e do dono da casa, está escrito em Marcos 13 versículo 28 ao 37, mas em Mateus 25 o julgamento é descrito com detalhes interessantes. Alguns fatos sobre o juízo final. O Senhor reunirá todas as nações da terra e separará os seus servos à sua direita e outros à esquerda e os julgará, isto é em Mateus 25 versículo 35 ao 41. Ninguém sabe o dia e a hora, isto é em Marcos 13 versículo 32, 33 e no 35. Necessidade de vigilância, Marcos 13.33, 37. No juízo final o Senhor reunirá todas as pessoas que já viveram no mundo diante de seu grande trono onde serão julgadas segundo o seu proceder, isto é em Apocalipse 20 versículo 11 ao 15. Os salvos irão para os céus com Cristo e os condenados serão lançados no lago de fogo eterno. O juízo final cumprirá toda a justiça de Deus. Jesus avisou sobre sua vinda. Conclusão. Marcos capítulo 13 versículo 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Somente quem crê na palavra de Deus como revelação de Deus e profecia para a humanidade é que consegue entender realmente o sentido das palavras de Jesus em seu sermão profético. Podemos fazer um paralelo com os principais fatos do Apocalipse, mas para entender isso também é preciso crer na unicidade das Escrituras, está escrito em 2 Timóteo 3 versículo 16, percebendo a relação entre as palavras reveladas em textos variados, mas que foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo de Deus, isto é em 1 Pedro 1 versículo 20. Paralelo entre o sermão profético e o livro de Apocalipse.